Eu vou chamar agora aqui um companheiro nosso, um engenheirão daquele. Eu vou dispensar as titulações que a gente vai ficar atrás, porque o André Sintra, ele é conhecido da engenheirada toda como o homem que faz todos os planos de frequência, que escapa das interferências. Ele é o mago aí do espectro. Chama o André Sintra, uma salva de palmas para ele, por favor. Alô? Bom, vamos chamar logo para compor a mesa, aqui, para a nossa discussão, o Rodrigo, Zé Elias, o Miyoshi e o Toninho. Bom, a maioria me conhece, né? Sabe que eu trabalho com a canalização de TV digital e atualmente eu estou trabalhando com a migração do AM para o FM. Então, esse assunto de transmissor, antenas e as implantações é um assunto muito importante. No painel anterior, a gente teve os elogios aí à Seja Digital, que realmente tem feito um trabalho maravilhoso, né? E, pelo que consta hoje em dia, a Seja Digital ela vai trabalhar até 2018 e com os remanejamentos dos equipamentos para se eliminar, para a gente poder pegar as estações de televisão que estão do canal 52 em diante e colocá-las até dentro da faixa, a Seja Digital está fazendo todo esse trabalho. Então, o nosso painel ele vai se preocupar muito com o que o pessoal falou aqui no painel anterior. O que vai acontecer se a Seja Digital ela se encerra em 2019? O que vai acontecer com todas as outras estações que vão estar analógicas, que têm que apagar até 2023, se não tem mais a Seja Digital para fazer os trabalhos? A pergunta que se faz é a seguinte: será que nós vamos ter que trabalhar, finalmente, com compartilhamento de infraestrutura? E eu vou mais além. Em cidades com 2.000 habitantes, será que nós não vamos aproveitar que a TV digital, você pode transmitir 4 canais no mesmo, 4 informações no mesmo canal? Será que seria ruim você transmitir 4 emissoras no mesmo canal de televisão? Então, para falar sobre esses temas e discutir aí sobre tudo isso, nós vamos chamar inicialmente, vai o Rodrigo aí para falar, hein? Ramiro, desculpa. O Ramiro falar sobre ele trabalha na Ideal e vai falar para a gente aí sobre os projetos lá que eles estão em vigor. Só avisar aos palestrantes que os de casa, os internautas estão vendo, todo mundo que tiver na internet está acompanhando direto, tá? A audiência grande na internet. Bom, então, primeiramente, um baita congresso, né? Tudo que já foi falado aqui acaba culminando muito no que a gente acaba falando aqui, né? Porque toda a parte de estúdio, toda a parte de digitalização do sinal, se a gente não tiver a parte de transmissão do sinal, não vai sair nada, né? Por mais que tenha parte de todo mundo está entrando em multiplataformas e tudo, se a gente não tiver a TV digital muito bem organizada, muito bem ajustada, nada vai funcionar. Bom, então, o que eu vou falar um pouco aqui? Como a gente, hoje, igual a Univelli já falou anteriormente, a parte das emissoras nas capitais, nas cidades de grande população, esses sistemas estão tranquilos, né? Por mais que possa ter problema de canalização e tudo, financeiramente, esses sistemas estão satisfatoriamente bem ajustados, né? Cadê o passador? O controle do... Ah, tá aí? Acho que está aqui. Se não tiver, eu vou pegar tá lá aqui, com o rapaz. Bom, igual eu estava falando, né? Por mais que todos esses sistemas estejam
ajustado, a gente sempre vai ter problema com as estações que não têm apoio financeiro, que por mais que tenham as grandes emissoras por trás, não são capacitadas financeiramente a considerar um sistema de alto rendimento. Não está, não. Levaram embora. Se quiser passar lá, são poucos slides. Sinalzinho. Pode passar, então. Então, uma coisa que a gente sempre tem de considerar é que sempre, em todas as estações, sejam as estações de grande porte, quanto as estações de baixo porte, a gente sempre vai ter que ter todo um sistema de transmissão, independente de qual emissora seja. Então, a gente sempre vai ter a parte de transmissão, o meio de propagação e antena de recepção. Um dos problemas que a gente sempre vai ter em estações de baixo rendimento, de baixo custo, é em relação à parte de transmissão em si, né? Porque a parte de antena de recepção, por mais que seja uma região de baixo apelo comercial, às vezes vai ter incentivo do governo, vai ter outras situações que o cliente consegue capacitar a recepção dele. Mas a transmissão, como que uma emissora, por mais dinheiro que ela tenha, vai colocar em uma cidade de baixo apelo comercial de 2, 5, 10 mil habitantes, um sistema que ele vai ter que colocar uma antena, vai ter que colocar um abrigo, vai ter que colocar um transmissor, um cabo, antena, e todo esse sistema tem um custo muito elevado, sendo que não tem retorno praticamente nenhum, né? Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui, a partir de todos, é em relação a combinar. Porque, basicamente, tudo que tem ali na parte de transmissão, você pode trabalhar sozinho você, a emissora de televisão, ou pode simplesmente unir um grupo, e, nesse grupo, a gente consegue trabalhar uma comunidade, né, como se fosse um condomínio mesmo, vamos supor, são vários apartamentos, em vez de vários apartamentos de um condomínio predial, a gente vai ter vários sistemas de transmissão numa mesma estrutura. Isso facilita muito em relação ao custo de investimento que a gente vai ter, né? Então, a parte de transmissão é interessante. O meio de propagação, isso não tem muito o que fazer. Mas aí sempre tem algumas perguntas, né? Por que a gente não faz uma combinação? Então, daí a gente tem algumas respostas para isso, por que isso não é tão utilizado atualmente. Uma primeira, às vezes é complexo. É complexo não simplesmente na parte, eu vou juntar duas emissoras que são totalmente concorrentes para conseguir combinar esse sistema. Não, às vezes é complexo para como que a gente vai colocar dois canais, sendo ele, às vezes, adjacente, às vezes não, mas se for adjacente é mais complexo ainda, o custo, às vezes, acaba sendo mais elevado do que simplesmente colocar duas antenas. Então, isso aí tudo tem que ser analisado, né? A parte de engenharia, não é todo engenheiro que a gente tem no mercado que consegue trabalhar com a capacitação de enviar para o Ministério a documentação correta de conseguir fazer a combinação. Às vezes, eles embananam, né? Isso aí acaba sendo prejudicial também. Sistema banda larga, basicamente, é o sistema de transmissão em si. A combinação é simples, né? Existem alguns produtos no mercado. Atenuações, ou seja, sempre que a gente vai combinar, vamos supor, beleza, se a gente for combinar dois transmissores, ok, mas vamos supor numa cidade que a gente tenha 10 canais. Quando a gente está combinando muitos canais ao mesmo tempo, a gente vai ter que começar a ter muita atenuação em algum desses canais. E essas atenuações vão ter que ser revertidas em alguma situação, ou seja, no aumento de potência do transmissor. E isso vai impactar também em consumo de energia, na estação que a gente vai ter, em todas essas situações que podem ser prejudiciais. A novidade, porque ninguém faz, e o preço. O preço, às vezes, é mais inviável você combinar do que não combinar. Mas, se for uma combinação correta, onde tudo pode ser analisado, isso é bem possível que vá diminuir para todo mundo. Não simplesmente em relação à antena, porque a antena, basicamente, você comprar uma, comprar duas, comprar três, esse não impacta muito no custo da estação, mas principalmente em relação a toda a estação, a parte do abrigo, torre e toda essa parte de infraestrutura mesmo, né? Esse que é o principal problema em relação à combinação. Mas aí a gente tem, por que sim? Por que isso é interessante mesmo, né? Daí a gente tem alguns, principalmente na parte de propagação desse sinal, né? Porque, igual,
Sempre que a gente estiver trabalhando com um sistema combinado, a gente sempre vai ter o mesmo centro de fase. Então, a emissora X, a emissora Y e a emissora Z vão ter basicamente a mesma cobertura. E daí, a concorrência em si, basicamente não vai ser em relação ao teu sinal é melhor que o meu, mas não, em relação à tua programação. A minha programação é melhor que a do meu concorrente, mesmo eu tendo o mesmo sistema. Né? Daí, basicamente, as mesmas coisas. Deformação do diagrama, que vai ser em relação a isso, diagrama de radiação, atenuação, intermodulação, que é um problema que, se você coloca muitas antenas na mesma estrutura, isso pode acontecer. Interferências e cobertura similar. Ou seja, se tudo é igual, por que vai ter diferença? Não, o sistema sempre vai ser similar, independente de qualquer emissora que tiver nessa combinação. Essa combinação, por que eu coloco até FM no meio aqui? Porque uma das coisas que a gente está trabalhando hoje, que a gente vê que valeu a pena, que o pessoal está gostando, é fazer combinação em FM. Isso aí está sendo muito utilizado já no Brasil, principalmente por causa da migração. Ou seja, o cliente já tem uma emissora, ganhou uma, às vezes ganhou duas, por causa da M, eles fazem a combinação e tem uma cobertura totalmente similar de todas as estações que estão sendo combinadas. Né? Aqui são algumas antenas, né? E aqui simplesmente alguns equipamentos que são utilizados na combinação, que daí a gente sempre vai ter um combinador, seja ele de FM ou seja ele de UHF. Né? Igual, esse combinador foi um combinador que nós fizemos, né, já faz algum tempo, que o cliente combinou 6 canais na mesma antena, ou seja, combinou canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, 5 e 6, todos idênticos. A cobertura é bastante interessante nisso. Isso é muito bom para cidades onde não tem a tua briga comercial, né, não vai fazer tanta diferença. Né? Isso aí vai, porque daí, isso aqui vai mais em relação à forma de apelo público. Né? Isso aí é muito bom para o próprio público em si. Bom, então, basicamente é isso. Obrigado. Né? E passo a palavra para o André de novo. Agora, Elisa. Obrigado. Bom, pessoal, esse ano eu decidi fazer uma apresentação diferente dos outros anos. Né? A gente sempre procura fazer uma apresentação baseada em soluções e tal. Eu procurei pegar três estudos de caso bem diferentes do que se vê normalmente, justamente para provocar a plateia no sentido de pensar diferente. Né? A gente acabou, nesses últimos meses, aí, pegando alguns desafios bem interessantes, né? Então, eu achei bacana apresentar isso para vocês, porque nessa fase em que nos encontramos, né, de digitalização, interiorização, praticamente as soluções que os fabricantes têm, né, o meu colega acabou de mencionar algumas das soluções, as nossas são muito semelhantes, inclusive a gente compete bastante no mercado, né, e, graças a Deus, né, a gente se respeita bastante, isso é importante, e principalmente o importante para todos os broadcasters é verificar o quê? Aquela solução que melhor se aplica ao seu budget, ao seu orçamento, ao seu, digamos assim, ao seu projeto e assim por diante. Tá? Então, eu vou apresentar aqui, inicialmente, alguns pré-requisitos, um pouco do DNA, que a gente entende que uma empresa tem que ter e que nós sabemos que várias empresas do mercado têm, só para que a gente possa, em cima disso, já poder lançar essa provocação de pensar diferente, de fazer diferente, mas tendo o quê? Uma boa base técnica e principalmente criatividade, ok? Então, vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Só para que vocês tenham uma ideia, uma empresa não basta simplesmente fabricar um produto, ela tem que ter também gerenciamento de instalação em campo e sistemas combinados, como já foi mencionado, diversidade de produtos, tanto de FM como televisão e tudo mais,
antenas leves, baratas e aplicáveis, um campo de provas acreditado, com toda a certificação e onde você possa avaliar seu produto. Produtos e componentes de altíssima qualidade, que começa com a escolha de matéria-prima, e com isso a gente traz o quê? A qualidade, que isso é condição sine qua non para todos os fornecedores, deveria ser. E aí o que acontece? A gente testando todo e qualquer produto, a gente garante que pelo menos vocês vão adquirir um produto uma vez só e não vão ter que retrabalhá-lo. Isso é muito importante, né? Em cima disso, o primeiro estudo de caso que eu apresento aqui, se o computador funcionasse, é o seguinte: isso aqui é um projeto que foi aplicado à FM, mas tranquilamente poderia ser aplicado à TV digital também. Um determinado cliente, se vocês observarem, ele precisava fazer uma cobertura, ele tinha uma outorga que tinha que cobrir uma cidade no interior de São Paulo, mas interessava uma outra cidade de população bem maior, uma receita extremamente mais interessante, só que ele tinha que respeitar, naturalmente, os limites da outorga, contornos de proteção e tudo mais. Então, o que nós fizemos aqui? Uma solução assimétrica, tá? Ou seja, a gente colocou a potência de tal forma a cobrir a cidade onde ele tinha que cobrir e também sem ferir o contorno e proteção na outra cidade onde ele podia também atuar. E mais, como era uma FM, nós colocamos uma polarização elíptica, mais energia no vertical do que no horizontal, justamente porque a outra cidade tinha uma alta edificação, de muitos edifícios, e o sinal tinha que penetrar para ter uma boa cobertura, tá? Diferentemente da TV digital, onde a gente faz o contrário. Mais energia no horizontal do que no vertical, porque a maioria das antenas está na polarização horizontal. Então, com isso, esse projeto foi extremamente bem sucedido, cliente feliz, a gente também, né? O segundo estudo de caso foi mais divertido ainda. Tinha um outro broadcaster, uma emissora de FM, que tinha duas outorgas, mesma classe, altíssima potência, uma torre autossuportada, autossustentada, e um tubulão que só cabia uma única antena de FM. Logicamente, a parte mais interessante da torre é o topo, é o tubulão. O que ele gostaria de fazer? Colocar as duas no tubulão, né? E aí o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto onde nós colocamos as duas FMs no tubulão. Então, que jeito? Dessa forma, a gente fez um cálculo inicialmente do distanciamento entre os anéis de alta potência, de tal forma que isso causasse um acoplamento que fosse controlado. Tá? Porque as antenas de FM, quando são instaladas lado a lado, elas influenciam na impedância e, naturalmente, uma tenta destruir a outra em termos de casamento, né? E aí o que acontece é que o transmissor vai sentir uma potência refletida. Então, inicialmente, a gente fez esse cálculo, simulamos, mas isso não era suficiente para que as duas convivessem. Então, nós fizemos o quê? Polarizamos uma circular à direita e outra circular à esquerda. Com isso, a gente conseguiu uma isolação bem interessante entre as duas. Mas isso também, de acordo com os nossos cálculos, não era suficiente para essa convivência, porque a potência de cada uma delas excedia 20 kW. Né? Aí nós colocamos dois filtros de saída nos transmissores, onde um rejeitava a frequência do outro. Tá? Então, o projeto ficou perfeito. Esse tipo de solução de engenharia é uma coisa bem legal, por quê? Porque as duas antenas ficaram na posição mais nobre da torre e a gente conseguiu viabilizar um projeto. Comparativamente ao que o Ramiro tinha mencionado, se a gente usasse um combinador e um cabo que teria que ter uma bitola muito maior, ficaria extremamente mais caro, além da antena ter uma banda mais larga, que também seria mais cara. Então, a gente conseguiu viabilizar economicamente e fizemos um projeto de engenharia bem cuidadoso. O último caso que eu gostaria de mencionar para vocês foi
aí foi um desafio nosso, né? Mais nosso do que do cliente. O cliente nos solicitou a troca de uma antena, porque essa antena estava num canal acima do canal 50, naturalmente, vocês já sabem qual é o cliente, e o contrato previa que nós instalássemos a antena. Até aí tudo bem, era só retirar uma antena e colocar outra. E no survey que nos foi passado estava tudo beleza, a torre era uma maravilha e tal. Quando chegamos em campo, a torre estava condenada, tá? Então a gente não podia subir na torre. É uma torre de 50 e poucos metros, a antena estava no topo e a gente tinha que trocar a antena, retirar uma, colocar outra sem subir na torre, né? Sem poder instalar nenhum tipo de guincho ou de pau de carga. Então o que nós fizemos, né? Nós instalamos Nós fizemos um survey no local e posicionamos uma lança com uma máquina de 170 toneladas, uma lança de 70 metros, uma gaiola. Pode falar para as equipes de suicidas, né? Não, pessoal, bem treinado, tudo com absoluta segurança. Esse pessoal subiu, sem tocar na torre, eles extraíram a antena, colocaram a nossa e essa emissora está funcionando. Tudo isso para quê? Para que a gente consiga para desafiar os limites, ou seja, sempre quando pintar uma dificuldade, um projeto que parece impossível, a gente tem que pensar absolutamente diferente. Tem que melhorar os processos, tem que tentar viabilizar esses projetos para que a gente consiga efetivamente um desenvolvimento tanto do ponto de vista empresarial quanto dos projetos, tá, ok? E esse era o recado que eu queria passar para vocês. É óbvio que a gente tem muita coisa a discutir nas perguntas, mas eu gostaria de me abreviar aqui. Tá? Muito obrigado. Alô? Alô? Agora vamos para o Miyoshi lá. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Enquanto os que antecederam fizeram uma abordagem técnica, eu quero levantar algumas questões no ar, né? Foi falado aí todo esse processo de digitalização, então eu quero, na verdade, é uma coisa que intrinsecamente, principalmente o pessoal da área técnica, é cobrado da administração, mas é uma coisa que, enfim, nós somos cobrados de vocês. E nós temos aí parceiros sobre fornecedores a cobrar. Eu queria, então, só fazer uma abordagem nesse sentido. Foi colocado no tema aí como é que se toma uma decisão racional, né? E o conceito do racional é fazer uma decisão, seja do bom senso ou do juízo ponderado, né? E no nosso caso aqui da tecnologia, falando em cobertura de sinal, estamos falando tanto da parte técnica como econômica. Agora, quando se fala em bom senso, juízo ponderado, nós somos levados a decidir pelo bom senso do que a nossa administração, o meu acionista, vai entender como bom senso, não o bom senso do conjunto, né? E acho que não estou reclamando, mas sim levantando uma questão que é necessário fazer uma visão conjunta da conjuntura toda, senão o desafio que nós temos aí pela frente na migração digital, nós enxergamos que é bastante grande. Bom, e aí esse beabá seja o conceito do que é conta de investimento e do que é manutenção, todos conhecemos. O investimento aí tem um projeto, concepção do projeto inicial, a infraestrutura, aquisição de equipamentos, integração, transporte, instalação e botar no ar, né? E esse processo, talvez 6 meses, né? Ultimamente, nessa correria do desligamento digital, nós temos aí recebido bastante requerimento com exigência, ou com a solicitação de prazo bastante curto, mas em 6 meses a 1 ano nós implantamos isso. E muitas vezes, talvez a decisão não esteja aí contemplando a questão, pelo menos nessa infraestrutura de transmissão, que tem aí sua vida útil de 10 a 15 anos, né? A decisão, aquela decisão barata, à primeira vista, pode sair caro no longo prazo, né? Esse acho que é um dos pontos que, às vezes, cai no esquecimento. As empresas cresceram, o engenheiro tem sua atribuição, o comprador tem sua atribuição, o financeiro tem sua atribuição,
cada um enxergando o seu, e muitas vezes parece ou pode carecer ou faltar a análise da conjuntura toda. Então, em termos de parâmetros de tomada de decisão, que também é uma coisa óbvia, ou é o barato ou o caro, né, na primeira análise. Existe também a análise aí, estamos aí constantemente em evolução tecnológica, então vamos pelo provado, conhecido, ou vamos aí buscar uma solução nova, né? O conhecido é mais fácil, mas o desconhecido, enfim, sempre para a dúvida, quer dizer, é momento de arriscar ou não arriscar, né? De toda forma, quando falamos nessa questão de compartilhamento, principalmente até em função da dificuldade econômica de implantação das estações aí que ficarão aí para serem digitalizadas entre 19 e 23, tecnicamente eu entendo que tudo seja possível, mas acho que a grande inovação, a grande mudança, na realidade, é o conceito de operação quando estão falando em compartilhamento, né? Usando a tecnologia, a técnica já conhecida de transmissão, né? Às vezes recebemos requerimentos de fazer novos produtos, novas invenções, sendo que tecnicamente não há grandes saltos, senão eu enxergo muito mais mudança no conceito operacional do negócio do que técnico, né? E aí, falando em inovar, introduzir, fazer a novidade, fazer algo novo. Mas acho que um ponto que tem que entrar na equação, né, tudo que é inovar, tudo que for desenvolver algo novo, demanda tempo, e tempo é dinheiro, né? A cada ano aí, durante todo o dia, falamos aí do hábito de consumo, a cada momento está mudando, né? A decisão hoje, se demorarmos tempo para implementar essa inovação, a hora que a inovação estiver pronta, já estará obsoleta. Então, eu acho que, nesse sentido, existem experiências não só... tem boas práticas aqui dentro do Brasil, tem boas práticas de fora, e, de repente, poderíamos aí fazer melhor proveito. Logicamente que nem tudo que é feito lá fora funciona na nossa realidade, mas que serve de referência, serve. E, finalmente, na ótica da indústria, não só a nossa indústria como Hitachi, como fabricante de transmissor, mas fabricante de antena, ou mesmo empresa de engenharia, existem alguns desafios também a serem enfrentados, né? No conceito de compartilhamento existe essa... recebemos aí requisito, por exemplo, para entregar uma única empresa integrar a solução, entregar ao cliente uma solução completa. Mas todos nós sabemos também que existe um desafio tributário, né? Bitributação, para essa solução integrada, que termina encarecendo a solução, né? A parte regulatória, nem tudo acontece no prazo, no timing que a gente precisa, né? Foi falado, o André citou, compartilhar canais no mesmo 6 MHz. Regulatoriamente, isso não é possível. Quando que vai ficar pronto? Vamos partir para isso? A hora que ficar pronto fisicamente o produto, o regulatório não é possível, e aí vão lacrar esse canal, né? Em vez de colocar 4 sinais no ar, nós vamos tirar 6 emissoras do ar, né? 4 emissoras do ar. A força de trabalho também é uma coisa importante que nós ressaltamos bastante aí no mercado. É uma mão de obra especializada, não se cria de um momento para o outro, né? Outro dia eu estava conversando com um cliente e existe o risco, né? Como temos o prazo de migração até 2023, existe o risco de surgir um hiato no mercado de 19 ao 22, né? O que eu faço, né? São mais de 300 profissionais trabalhando em indústria, 300 a 400 profissionais trabalhando na indústria de transmissão. Esse pessoal vai ficar 4 meses de férias, nós vamos dar 4 meses de férias para trabalhar 24/7 daqui a 4 anos, né? Quer dizer, isso também tem um limite. E, finalmente, a tecnologia, né? O domínio e a disponibilidade local também para implementar isso. Então, são desafios, são desafios que nós entendemos que têm que ser superados. E eu diria que seria uma nova fase de implantação de TV digital, né? O que fizemos até agora são grandes centros, enfim, foi bem feito, a Seja Digital entrando foi bem conduzido, mas o que vem pela frente, o desafio que nós enxergamos é muito maior e tem que ser encarado como uma nova fase de implantação de TV digital terrestre, né? E não simplesmente extensão do que nós estamos fazendo
tamanha o desafio que nós enxergamos que tem, né? Estamos falando em regiões mais remotas, com menos recurso econômico, recurso financeiro. Isso tudo é um grande desafio que eu acho que todos da indústria e empresas de serviço estamos dispostos a abraçar, mas isso tudo precisa estar coordenado com objetivos e prazos muito transparentes enfim, para que todos engajemos no mesmo objetivo. Tá bom? Bom, era o que eu tinha para colocar. Obrigado. Agora o Tozin, da SM Facilities. Boa noite a todos. Hoje eu tenho a árdua missão de substituir o chefe, né? É meio complicado, mas vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o cenário que a gente está estudando encarar aí nos próximos anos, né? Como já foi citado aqui, a gente tem até 2023 para achar a solução, né? Então, a gente vai trabalhar, né, com o modelo de compartilhamento, né? Eu vou citar algumas estatísticas e como que nós estamos vendo isso como uma empresa integradora dos serviços, né? Porque a nossa empresa é voltada para a engenharia, então a nossa função é tentar integrar todos os equipamentos que já foram apresentados num único sistema. Eu peguei os dados do IBGE e são só 4.162 cidades com menos de 25 mil habitantes. Esse provavelmente é o cenário que nós vamos ter que encarar nos próximos 5 anos. A princípio, eu já vi algumas emissoras que já estão trabalhando acima do 25K, né? Então já estão digitalizando. Não são todas, né? Eu até fui comparar algumas. Tem várias cidades com mais de 50 mil habitantes que também não estão digitalizadas. E são várias. Eu até me assustei com o número, achei que ia ser menos, mas não tem digitalização nenhuma, né? Então, nós vamos ter esse é o nosso desafio, né? A primeira parte ali, que são 300 cidades, acima de 100 mil habitantes, está bem estável, né? Todo mundo que tinha já conseguiu fazer o seu investimento. O problema é, e agora, né? Para onde vamos seguir? O que aqueles números representam? Cidades com menos de 25 mil habitantes representam 82% do sul do país. Se a gente separar os 3 estados, são 1.100 e tantas cidades, 82% delas são cidades pequenas, onde a princípio, eu não tenho sinal digital. Eu tenho um analógico hoje presente, na grande maioria, e a hora que eu desligar, vai ficar como? O Centro-Oeste é a mesma coisa, o Nordeste, a situação para o Sudeste reduz um pouco e para o Norte também, né? O Norte é mais concentrado em algumas cidades. Então, as cidades com baixa população é menor o impacto. Desse número, a gente está falando em aproximadamente 40 milhões de pessoas que hoje não têm acesso à TV digital e não sabemos como chegar lá. Se todas as emissoras terão dinheiro para investir, se conseguem chegar a essas cidades a tempo, né? E 40 milhões de pessoas é um número muito significativo, é um número muito alto, né? E em 75% do país, ou seja, a extensão territorial também é muito grande. Isso vai acabar elevando o custo de operação, como o Miyoshi já citou, que é uns custos que às vezes não são levados em consideração, né? Então, como que nós vamos trabalhar em cima disso, né? Hoje, uma estrutura convencional, ela está aproximadamente naquele valor ali, para uma cidade de médio porte. Essa cidade é de 70 mil pessoas, né? Então, eu tenho no mínimo R$140 mil de investimento, né? Mais um custo operacional, com aluguel, operação e manutenção, energia e outros. Esse outros entra seguro, né? Então, a gente tem ali, de investimento, né, feito uma depreciação, R$3.700 por mês de investimento. E de operação, R$3.200, né? Totalizando R$6.900 por estação, né? Uma conta básica por mês. O seu equipamento vai se depreciar em 5 anos. Em 5 anos você vai ter que mexer, você vai ter manutenções. Então, existem vários custos que não estão estimados ainda.
E hoje, esse custo é tudo da emissora. Multiplica pelas 4.000 cidades que nós temos ainda para atingir. É um número bem grande, né? Junto com aqueles custos, a gente tem o custo que a maioria das emissoras não está oculto dentro do sistema financeiro. Aumentou 10 cidades. Eu vou ter um carro novo, porque eu tenho que chegar nessas cidades. Eu vou ter um técnico novo, porque a equipe atual não vai dar conta de mais 10, então eu vou ter que contratar mais um. Eu vou ter um inchaço no meu RH, no meu marketing, eu tenho uma ampliação de todo o sistema. Eu tenho treinamento, eu tenho equipamento. Então, é um custo que, se colocado na ponta do lápis, cada vez ele vai se tornar maior para as emissoras. E como que nós vamos resolver isso? Trabalhando um novo modelo de negócio. A gente tem buscado exatamente isso. E o que seria isso? Prestar um serviço de cobertura e disponibilidade do sinal. A emissora, ela não se torna mais a responsável por colocar os equipamentos no local. Essa infra, ela é feita por parceiros ou por um terceiro que vai se responsabilizar em entregar o sinal para a emissora. Vai dar manutenção, e isso tudo em cima de um site compartilhado. Esse seria uma espécie de um gerenciador das emissoras. Aí não teria aquela confusão de quem vai gerenciar, se é a emissora A, se é a emissora B, se é a emissora C, quem que é o responsável por pagar essa conta de energia. Isso acaba sendo tudo concentrado nesse gerenciador, onde ele detém os equipamentos e vai entregar um serviço, como as operadoras de celular. Você contrata um serviço. Você quer que o teu telefone funcione. Aí que nós encontramos uma nova oportunidade de negócio. Vamos entregar o sinal, como o Ramiro, o Elias e o Miyoshi já citaram, equipamentos nós temos. O problema é todo mundo conseguir se alinhar para que isso ocorra. Nisso aí, o que vai ser as entregas? A gente tem como entrega uma cobertura, que é definido sempre junto com os clientes, a garantia do sinal no ar, isso é entregue para o cliente também. Ele tem lá o ponto dele, ele consegue monitorar e falar assim, olha, caiu, ou tem algum problema, vamos resolver. Além do mais, a gente tem algumas outras facilidades. A empresa, sendo um concentrador, um gerenciador, as antenas serão todas na mesma posição, todos os usuários apontarão a antena para o mesmo local, não vai existir aquilo de um estar num local, outro estar no outro, ter relação frente-costa em antena de recepção. Então, isso acaba facilitando também para o usuário. E isso tudo em cima de requisitos de projeto. Conversando com os clientes, é definido a área que se deseja cobrir, qual o SLA desse projeto, cidades pequenas, qual que é o SLA que a gente vai querer. Se a emissora exigir um SLA apertado, ela sabe que isso tem um custo. Só que também qual o impacto daquela cidade no todo. Então, essa análise sempre vai ser feita com os clientes. Então, tem que ser uma mudança de mentalidade, digamos assim, ou uma visão diferente para como ampliar a sua rede. Deixar de ser o dono e passar a ser o receptor, só receber um serviço. E isso, claro, que sempre vai partir da emissora definir o custo-benefício disso. Como que ela quer chegar nesses locais e qual é o plano de desenvolvimento dela. Era isso, Queria mais falar sobre realmente como a gente está vendo esse negócio. A gente tem alguns testes já em funcionamento. Ponto que eu acabei esquecendo de citar, até por essa ansiedade de substituir o chefe. Uma das dificuldades que sempre é bem citada é a recepção. Isso é um item que nós encontramos a solução, e por ser um gerenciador, a responsabilidade é minha. Você passa a me entregar, eu não tenho 4 antenas de recepção, eu não tenho 4 parabólicas. Então, assim, a responsabilidade da emissora passa a ser apenas a fornecer o sinal que ela quer que transmita naquela região. Ela define seus parâmetros, passa para o gerenciador, a partir dali é o gerenciador que tem que se preocupar com tudo. Era isso, muito obrigado.
Obrigado. Eu queria falar só um instantinho sobre um dos problemas que, sempre que a gente trabalhou no planejamento TV digital, a gente se preocupou com isso. Com o remanejamento da canalização, com os canais todos se grupando, de 14 a 51, e tem alguns canais em VHF também, nós fomos obrigados a utilizar muitos canais adjacentes. E muitas emissoras, elas estão usando gap fillers. E esses gap fillers, muitos talvez não saibam de cabeça, a relação de proteção entre um canal e o canal adjacente é menos 24 dB. Ou seja, quando você coloca um gap filler de uma emissora para cobrir uma zona de sombra, a emissora que está no canal adjacente, ela vai sofrer uma interferência em torno desse transmissor. Por enquanto, nós não estamos com os sistemas todos instalados. O pessoal está instalando. E para você detectar isso, só com medida, porque o radiodifusor que vai ser interferido pelo gap filler do canal adjacente, ele vai detectar uma perda de cobertura, uma tela preta. Então, eu queria fazer uma pergunta, seria a primeira, ao Mioshi, se ele vê, se teria alguma solução de instalar vários gap fillers, porque são sempre todos consecutivos. Se você usa o outro adjacente, você vai interferir, e assim sucessivamente. Quer dizer, você teria que criar uma espécie de um gap firlão, entendeu? Seria um filão de mercado. Olha, se considerar no aspecto de seguir vendendo vários equipamentos, ficaria muito feliz, né? O nosso acionista ficaria feliz, mas, na realidade, não é esse o objetivo nem da nossa empresa e nem do segmento, né? Acho que na apresentação do Ramiro também tinha um slide aí. Compartilhar, né? Nós estamos falando de gap filler repetindo um sinal do ar. Por exemplo, a realidade dentro da nossa empresa. Pós-vendas de gap filler gera muito, mas muito mais chamado que qualquer outro equipamento. O SFN quase não dá trabalho, o gap filler dá. Por quê? Porque a origem de sinal ele é alimentado por uma fonte instável de sinal, que é sinal do ar. Agora, fora isso, esse problema se todos colocassem, né, o site do gap filler, talvez minimizasse esse problema. Acontece que a fonte original de transmissão é diferente entre as diversas emissoras. E, nesse sentido, o planejamento de como você cobrir melhor, né, os problemas vêm surgindo à medida que a TV digital avança. E talvez chegou assim o momento de replanejar, conversar, né, nos setores técnicos para chegar num consenso, para não um interfere no outro, aí o outro tem que arrumar, aí depois volta e vai dando volta, né? Uma solução que não resolve, né? Mais uma vez, como fabricante, talvez vendêssemos centenas de equipamentos e o nosso acionista sorrisse de cima e embaixo, mas não é esse o objetivo. Nós não queremos criar um rádio espectro totalmente congestionado, contaminando aí e gastando energia desnecessária. Acho que a infraestrutura tem que ser pensada de uma forma mais racional e otimizada. É assim que nós vemos. Uma outra pergunta que eu tinha também é que eu estou trabalhando na migração do AM para FM. E, como ideia, nós temos também, quando a gente coloca e usa o segundo adjacente no FM, já está na norma. A ideia inicial, porque no México, eu até estava mostrando o artigo aí para algumas pessoas, já foi liberado o segundo adjacente de FM, ou seja, 400 kHz você já pode usar o canal. Isso facilitaria muito a migração do AM para o FM. Mas a primeira ideia que surgiu é que, dentro da norma, a gente usando menos 27 dB de relação de proteção, a gente não está ferindo a norma atual, que a gente sabe que pode usar, porque já houve até uma consulta pública antigamente, etc. Tal. Então, a pergunta que eu faço é com relação aos combinadores, né?
Porque nós temos muitos radiodifusores que têm FM e estão migrando com AM na mesma cidade. Se ele colocalizar o segundo adjacente dele, ele poderia usar uma antena única e um combinador único. Com isso, ele poderia usar uma antena só. O Elias até falou que, às vezes, não é uma solução. Eu não sei se a solução que ele mostrou de 2 antenas no mesmo ponto se daria para fazer com 400 quilos de distância. Então, a minha pergunta, eu não sei se o Ramiro ou o próprio Elias, se quiserem falar aí sobre isso, a possibilidade de se usar um segundo adjacente colocalizado. Se a gente consegue fazer isso com os combinadores aí, né? Não sei. Bom, então, primeiramente, hoje o que a gente vê bastante no mercado são combinadores que se trabalham, igual a gente estava conversando, até 0,8 mega. Né? Isso acaba sendo o padrão. Mas tudo acaba sendo entrando muito em desenvolvimento. Porque, igual, você pega um combinador que trabalha com 0,8, você trabalha com 3 cavidades. Mas se a gente for pensar, voltando um pouco para a TV digital, se você pega um filtro de TV mesmo, com 3, 4 cavidades, você não pode colocar um canal adjacente, mesmo sendo canal digital. Uma coisa que pode ser analisada, claro, isso acaba dimensionando, aumentando a dimensão do equipamento e o custo do equipamento também, é trabalhar com mais cavidades. Né? Porque, igual, se você trabalha com 2 cavidades, você consegue um espaçamento de, normalmente, 1,4, 1,2 mega de espaçamento. Se você já trabalha com 3 cavidades, você vai para aproximadamente 0,8. É difícil de falar isso sem simular e sem testar na prática. Porque a simulação é uma coisa, na prática pode ser que acabe gerando outra coisa. Né? Mas eu não acredito que seja inviável. Né? Não vejo uma inviabilidade de uma situação dessa. A única coisa que pode gerar nisso é uma atenuação maior no equipamento, mas o filtro, igual, se a gente for pegar um filtro de UHF, a gente está falando de 8 cavidades, onde você tem um corte de 0, alguma coisa mega. Né? Praticamente você tem um colado no outro, o canal, você já tem que ter um corte, dependendo, você precisa fazer uma realimentação, alguma coisa assim, você tem um corte praticamente 40 dB já de um canal para o outro. Né? Não vejo muito problema, mas também não teria solução agora. Né? É alguma coisa que poderia ser ajustada. Só complementando a resposta, o Ramiro já deu uma informação que a gente já até tinha discutido quando da concepção daquele sistema que a gente implementou, né? De fato, agora eu vou passar exatamente a experiência da Dielectric, que é o nosso parceiro lá dos Estados Unidos, e eu conversando lá com a equipe de projetos lá, eles realmente mencionaram, Ramiro, que os 800 kHz é o aconselhável, né, para que você dê o espaçamento seguro entre 2 emissoras de FM, sejam quaisquer as potências, para não haver problema de interferência. Já em se admitindo um pouco mais de interferência, no caso do FM, como é analógico, você pode até deixar um espaçamento que chegue até 600 kHz. Seria o limite. Na medida em que você aumenta o número de polos, né, no filtro, você já começa a ter a questão do atraso de grupo, né? Que você tem que controlar um pouco mais e garantir que a antena ela tenha que responder às 2 frequências que estão sendo combinadas com uma extrema linearidade, que na medida em que ela não for linear naquela resposta, você pode gerar uma intermodulação e, naturalmente, aumentar ainda mais a sua interferência. Mas o espaçamento mínimo
pelo menos que o pessoal da Daelétrica nos colocou como garantido entre duas emissoras a 600 kHz. 800, com certeza, como o Ramiro já mencionou, é o espaçamento que dá para se fazer assim tranquilo, tá? Tendo naturalmente mantendo que responda as duas frequências, ok? Só para tirar, igual teve um caso de um cliente nosso que ele tinha uma emissora, né, de FM, e ele ganhou uma outra FM e colocou essa outra emissora na mesma torre, uma sobre a outra. Espaçamento de 3 metros de distância, 6 metros de distância, só que com espaçamento de 0,6 mega. E as duas pararam de funcionar, porque uma acaba realimentando a outra e as duas aumentam muito a refletida e desarmam os dois transmissores. Um dos casos que a gente está estudando é colocar um filtro, que daí a gente vai ver muito em relação a isso. O corte que esse filtro vai trabalhar, né? Essa é uma coisa que já está sendo, que a gente está trabalhando lá na empresa também. Isso pode acontecer de fato, por isso que existem uns requintes de crueldade quando se faz o posicionamento das antenas e o cálculo entre as fases dela. Isso pode acontecer de fato. Essa interferência destrutiva ela pode acontecer, mas é por isso que não é meramente um posicionamento quando se faz esse estudo, como eu demonstrei ali no slide. É óbvio que seria deselegante da minha parte colocar a solução definitiva ali, porque digamos assim, o espaçamento final das antenas ele exigia um estudo extremamente complexo para se garantir que esse desacoplamento e as fases não se subtraíssem e não causassem esse problema. Mas o que você mencionou é fato. Meramente empilhando as antenas é um desastre. Normalmente, quando você faz o empilhamento de FMs, além dos espaçamentos em comprimentos de onda, você tem que também, isso é aconselhável, é o deslocamento de azimuth para evitar o acoplamento e consequentemente, melhorar a isolação, né? Porque, na realidade, a gente que está estudando a migração do AM para FM, para resolver nas capitais, não tem espaço, sem ir para a faixa estendida, né? Porque com o apagão dos canais 5 e 6, você teria mais 60 canais disponíveis, né, para se usar. Nós temos também, isso não é assim tão simples como muitas pessoas podem pensar, porque você tem a interferência de FI, que são os canais N-53 e N-54. Então, ganhamos uma faixa estendida, mas vai ter uma porção desses canais, caso isso continue, né, essa regra, e a gente tem que fazer medidas para descobrir isso, isso iria atrapalhar, não garante que você vai ter toda a migração completa, né? Então, a gente está tentando, uma das ideias é se usar o segundo adjacente. Evidentemente, preferencialmente para a mesma emissora, principalmente aquelas que já têm um sinal de FM, ganham um AM para mesmo CNPJ, aí põe, teoricamente, colocalizado, né? Essa colocalização pode ser de 400 metros, que é o que diz a norma. Quer dizer, aí vem uma pergunta, num segundo adjacente, qual seria a distância na mesma torre, ou uma distância horizontal que vocês acham que... Porque a relação é menos 27 dB, né? Quer dizer, isso vai ser visto caso a caso, né? Bom, é uma das dúvidas. Eu não quero também ficar tomando muito, porque eu não... Você vai abrir para a plateia? Vou, lógico. Então tá. Eu ia perguntar um negócio ao... Não, é porque você falou em uma entidade administrar. Você acha isso factível? Eu acho meio complicado, porque, assim, as emissoras, elas gostam de ter a sua própria administração. Eu tinha até perguntado ao Miyoshi o que ele acharia, quer dizer, isso numa situação extrema, né? Em você, chegar teria que ter mudança de regulação, todo mundo está querendo compartilhar a infraestrutura, mas vocês imaginam como é que vai botar N antenas na mesma infraestrutura. Aí eu disse, uma solução é o cara abrir mão do HD naquela localidade para 2, 3 mil pessoas e fazer SD e 4 fazerem multiprogramação. Tem que ter mudança de regra, mas eu não sei. Aí qual é a sua visão aí?
A gente viu alguns casos na Espanha e na Itália que deu certo. Né? Lá é um pouco diferente, porque o gerenciador ele detém a outorga do canal também, né? Coisa que no Brasil não acontece, né? Por isso que necessita esse envolvimento das emissoras em conjunto. Mas qual que é o maior problema hoje? Uma emissora tem dinheiro para investir, a segunda não. Né? Então, assim, nesse caso, como ninguém vai investir, a chance das 3 ou 4 emissoras irem de uma única vez, porque o investimento inicial é menor, ele é periódico por ser uma terceirização, mas ele é bem reduzido em relação ao investimento total, isso viabiliza que 4 emissoras entrem numa cidade ao mesmo tempo. Qual que é a dificuldade hoje? Né? A gente faz bastante trabalho para a Seja Digital, né? da parte de limpeza do espectro. A gente encara algumas cidades onde o gerenciamento não existe, existe o abrigo da prefeitura, né? As prefeituras também estão mudando, estão começando a querer cobrar. A gente já encontrou alguns casos que a prefeitura quer cobrar a torre, que eles querem começar a cobrar a alocação do espaço, não é mais cedido. Então, todo mundo vai ter que procurar um lugar ou pagar para a prefeitura. Se torna um complicador também, porque a prefeitura é mais um contrato, é mais alguém no meio, né? E esses abrigos eles são esquecidos, né? Ou a emissora puxa para si e se responsabiliza por tudo, né? Ou ela larga os equipamentos lá e você encontra equipamentos em situações deploráveis, né? Onde você aumenta o custo de manutenção, indisponibilidade do sinal, né? Tendo uma gerenciadora, claro que sempre de comum acordo, todas as nossas intenções, agora que a gente conversou com algumas emissoras, sempre nós conversamos com 2, 3 simultaneamente, nós já vamos comunicando que vai ser feito o sistema, para que elas tenham interesse. Elas vão visualizar o interesse delas e vão nos responder se elas têm interesse ou não. A partir disso aí, está todo mundo de comum acordo. Se eu tenho que responder se dá um problema, a responsabilidade é minha, não é a emissora X, você me deixou fora do ar. Então, não existe isso. É tudo por força de contrato. Então, nossa responsabilidade não vai ter prioridade. E todo mundo vai ter o mesmo sinal, que foi o que o Ramiro comentou no começo da apresentação dele. O sistema é igual a todos, né? O que vai variar é programação. Então, a disputa por audiência ali naquela cidade em questão, ela se torna única, é de cada um. Não sei se consegui te responder. Respondeu. Não sei se, pelo tempo aí, tem alguma pergunta aí? A única pergunta que eu ia fazer, não é tão fora desse tempo, é que a TV digital, nós estávamos lá na inauguração, 2 de dezembro de 2007, está lembrado, lá em São Paulo? 2 de dezembro. Você, o Elias aí e outros ali mostraram o cronograma, esse escorregar para essa cidade de 25K, por acaso esses números batem também com o Plano Nacional de Banda Larga, onde não tem banda larga, a cidade bate bem bonitinho. Se chegar em 2023, são 16 anos em termos de tecnologia hoje, eu usar 64 km, usar as ferramentas que hoje tem de processamento, de FEC, entendeu? De roll-off, de tudo isso que a gente usa isso, virou XT, cara. Para mim, na minha visão, eu fui numa fábrica chamada Nippon Electric Company, 10 anos, eu era gerente de engenharia de rádio. Cara, com as ferramentas que a gente tem hoje, de tudo fazer software defined, 16 anos, na minha visão, é realmente 100 anos de quando eu comecei a estudar micro-ondas aos 20 anos de idade. Entendeu? Então, eu quero saber o seguinte. A mesma pergunta que fiz o Roberto Franco de manhã, o Roberto Franco dizendo que a TV é aberta, eu brinquei com ele, quer dizer que a TV aberta é eterna, do jeito que é, tal. Eu brinquei com ele, né? Foi a provocação. A provocação que eu faço a vocês é a mesma, tá? A gente vai ficar nesse modelo, porque SD eu considero inviável, porque nas cidades que eu fiz há pouco tempo para a 3B, eu fiz Tabatinga, na fronteira, Tríplice, eu fiz o estudo lá, está 4G, com satélite de média órbita, um ping de 130, colocamos em São Gabriel da Cachoeira, na fronteira quase a cabeça do cachorro. Fomos contratados pela O3B, que hoje é sério. Fizemos Tefé, no coração do Amazonas, ali do Solimões. Agora entrou o Carauari, entrou um monte de cidade, 4G. Cara, se um garoto daquele, quando eu cheguei lá, eles iam
eu pensava, né, nas cidades, que eu já conhecia pela época de NEC, eles estavam olhando lá o celular, eu pensava que era celular, não era não, era o Wi-Fi da cidade. Você comprava um ticket, era 128 kilobits, você usava 2 horas a internet. Quando depois colocou a 3B, já estavam vendo Netflix 4G, então pulou das cavernas para 4G. E se ele vai ver um 4G daquele, vendo Netflix, ele não vai querer vídeo SD, não, cara. Vídeo SD, tem uma campanha que já me consultaram várias vezes para fazer esse estudo de mercado, para botar SD, pegar os segmentos, né? Pegar assim, né? Pegar os 12 segmentos mais um, deixar lá o ANSEG, a gente botar lá 3333, que nem faz, isso é bom para a TV Câmara, estou falando da minha visão, estou dizendo que eu estou certo, não. O que isso representa na indústria para vocês manter 16 anos na nossa era, que nós estamos tudo software defined e tudo cloud-based, né? A gente sabe, pô, o nível que vocês começaram aí, eu trabalhei na engenharia da NEC, o Júlio Homem era a outra geração depois de mim, lá na fábrica. Eu respeito, pô, esse papo eu fico felicíssimo, pode ser muito chato para alguns, mas para mim é um papo que me colocou nas telecomunicações. Eu pergunto, a indústria de RF, eu me considero engenheiro ainda de RF, a indústria de RF não fica assustada com arrastar isso para 2023 e, de repente, vem um padrão da Coreia do Norte e diz assim, olha, gente, agora é muito tranquilo aí botar 4.096 QAM, como lá tem no Japão, dentro de 6 mega e chip baratinho, tudo baratinho. Olha mais, hein? Amanhã talvez eu traga uma antena plana aí da Caimeta, né, para mostrar, mas é para satélite. E isso aí tudo você joga fora, que isso aí não... Vocês veem sentido nesse papo que eu estou levando ou eu estou pensando maluquice? Não, como foi dirigido para a indústria. Cristóvão, acho que faz sentido, sim. Agora, a televisão tem esse prazo maior de implementação, né? Quantos anos levamos aí para ter o nível de penetração de receptor com televisor com ISDBT? Então, é uma coisa assim... enquanto o mundo está andando numa velocidade, o broadcast lá, assim, por sua natureza de operação de 1 para N, de não ser uma coisa de um produto de renovação fácil, vem andando nessa velocidade. Talvez você isso... está tirando a Coreia fora, o Japão fora, ou está botando o mesmo? Não, por exemplo, esse tipo de abordagem, então vamos colocar tudo SD, é justamente uma resposta da indústria com relação ao pedido de fazer o mesmo produto por metade do preço, ou 1/3 do preço, ou 1/4 do preço. Né? Não existe... Eu não consigo entregar o produto a 1/4 de preço sem mudar alguma coisa. Por outro lado, existe esse avanço. Para nós, não nos preocupa. Agora, a parte de amplificador, por exemplo, que tem essa vida útil de 15 anos, é a parte do amplificador. Talvez a modulação daqui a 5 anos, enfim, possa ser modificado, né? Pode ser o ISDBT, sei lá, 2.0, 3.0, que vai chamar, ou uma variante do ATSC 3.0, que seja, né? Então, tem que estar de olho, mas o receptor tem que estar acostumado, né? Alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, o que a gente ouve tela é uma coisa e a caixinha que recebe é outra. E a caixinha vai ser transparente de receber do ar, do IP, de satélite, seja lá onde for a fonte de alimentação. É um pouco um mercado diferente do que estamos falando de botar o televisor com uma anteninha UHF ou um decodificador, um para o TV a cabo, outro para o satélite e assim por diante. Então, acho que a indústria, para nós, assusta assim, nos interessa a continuidade do negócio do broadcast. Sim, concordo. Né? E broadcast não é só serviço de entregar audiovisual, né? É que aqui a gente não aborda, mas, por exemplo, existe o sistema de alerta de emergência intrínseco do sistema, que é uma questão de infraestrutura. Isso, quer dizer, abre mão? Então deixa só para o celular entregar a emergência e deixa lá as 3.000 cidades e fica sem o sinal do ar. Acho que é um conceito, né, de serviço de radiodifusão como infraestrutura que tem que ser disponibilizada para atender a população ou não. Não esquece broadcast, não vamos fazer outra coisa com quase 200 mega de banda que nós temos. Eu acho que essa é a questão. A indústria acho que vai responder à demanda que tiver, o caminho que estiver avançando. Se é para modernizar
pular 3 estágios e avançar na modulação, certamente não vão fazer. E se não fizer, nós vamos estar fora do negócio. Né? A decisão é simples. Para continuar, é a condição para continuar. Ou fica fora do negócio. A questão que eu vejo é que é a obsolescência dos equipamentos analógicos. Quer dizer, o Nivelli mesmo falou que os transmissores lá na rede amazônica já estão, das cidades, né, que vão apagar em 2023, sei lá, já estão fazendo água. Os televisores também, a gente não tem mais TV a tubo, quer dizer, está tudo indo para a TV digital. Como que todas essas emissoras, a quantidade de emissoras, a quantidade de canais, nós temos hoje, no plano de TV digital, nós temos, olha, 7.000 canais, mais teria que ser sido mais 4.000 canais secundários que foram pareados. Sim, então, verdade. É uma quantidade de canais assim assustadora. Todo mundo teve seu canal secundário pareado, então é muito canal. Então, como é que vai atender isso? Quer dizer, daqui a 4 anos, eu acho que os receptores analógicos já estão no fim, pô, não sei. Talvez um ou outro pegue, né? Aí não vai ser radiodifusão, vai ser parabólica, sei lá, mas não é legal. Né? Para mim é triste ver a situação da indústria de RF, a situação que está aí. Só ressaltando que nós continuamos produzindo transmissor analógico, demanda dentro daqui do Brasil e aqui na América do Sul, dos países vizinhos. E não são máquinas pequenas, não. Banda 1, banda 3, 2 kW, 5 kW. Sim, né? Sim. Eu concordo, mas por isso que eu lancei a provocação, para ver se... vamos dizer, o meu desejo, pessoalmente, como engenheiro, é que houvesse uma entidade harmonizadora master, que viabilizasse esse compartilhamento de infraestrutura para resolver esse imbróglio. Entendeu? Isso seria o ideal. Mas eu agradeço bastante o painel, fiquei muito feliz. Muito obrigado, Elias. Eu queria agradecer primeiro ao André por aceitar o convite. Muito obrigado, André. O Sherman mesmo era o Francisco, mas ele não pôde era vir. Depois te conto a história. Nós botamos e disseram que você estava em Brasília e nós dissemos primeiro era você, né? Você não estava mais no Rio. Foi bem assim, não. Muito obrigado. Obrigado a você, Ramiro. Obrigado, Toninho. Obrigado a Uri Rondinha, nosso samurai Miyoshi. Muito obrigado a todos. Salva de palmas para ele.